Queridos, eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 22 e o verso, 23 e 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. Por favor, desliguem os celulares. Fiquem quietinhos. Já ouvimos a palavra através dos hinos, das orações. Agora vamos ouvir uma exposição da palavra sobre as razões que levaram Paulo a pregar a Cristo. Mas nós, disse Paulo, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Feche os seus olhos e peça que Deus graciosamente fale o seu coração, porque eu confesso que não tenho esta capacidade. Minha capacidade é falar aos seus ouvidos, graças ao som da igreja. Daí para frente, é uma obra exclusiva de Deus. E Deus opera quando há reverência, atenção, coração inclinado para ouvir a palavra do Senhor. Pai, nós queremos manifestar nossa imensa gratidão pela bênção de estarmos aqui nesta noite em Tua casa, diante de Tua presença, para celebrar o Senhor, para tributar ao Senhor a honra e a glória que lhes são devidas. Queremos te agradecer por esse privilégio e rogamos a Deus uma bênção especial para este momento do culto, ser servido a falar a nossas almas. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Abençoe os teus filhos que se encontram aqui no santuário, estenda esta bênção para todos os seus familiares, pedimos pelas nossas congregações, os seus líderes, os irmãos que trabalham nelas, que haja prosperidade espiritual e também material no meio do teu povo. Esta é a nossa oração que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, a vida de Paulo é uma vida fascinante, foi uma vida fascinante. Paulo era judeu, fariseu, e ele fora alcançado por Deus graciosamente através do Evangelho na estrada de Damasco, quando ele ia com a intenção não muito boa em relação à igreja. Ele era um perseguidor da igreja. Estava o coração dele cheio de ódio contra Cristo, contra o Evangelho e contra a igreja. Mas Deus graciosamente o abençoou de uma maneira soberana e ele é convertido, de fato, na estrada de Damasco. Ele teve o privilégio de ter uma visão de Deus, ouvir a voz de Deus, e Paulo sai daquela experiência convertido, transformado, e agora só um propósito se apresentava diante dele, que era anunciar, proclamar aquele que o abençoara com a salvação na estrada de Damasco. Paulo escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento. Foi quem mais escreveu praticamente. E das suas cartas, 9 foram destinadas às igrejas locais e 4 aos obreiros, companheiros seus de luta e de ministério. E como eu falei, irmãos, Paulo, ele, logo após a sua conversão, diz o texto, eu vou ler para os irmãos aqui que se encontra em Atos, capítulo 9, 17 a 20, para vocês terem ideia, depois a gente vai desenvolvendo a temática de Paulo em suas pregações. Estou lendo a palavra de Deus em Atos 9, 17 a 20, diz o seguinte: Partiu Ananias, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E, tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Depois, demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Preste atenção nisso aqui. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Amém? E logo pregava a Jesus que ele era o Filho de Deus, né? Evidentemente que as pregações de Paulo dentro das sinagogas causavam um rebuliço muito grande, porque ele ia de encontro à cultura milenar do judaísmo. Mas Paulo não tinha medo, não tinha vergonha de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu já disse aqui, a igreja brasileira ela está com um problema muito sério, porque os ministros do Senhor não estão pregando mais a Cristo. Pregam sobre diversos temas bíblicos, enfatizam muito a questão familiar, outros enfocam a questão da prosperidade, vem a ser crente para ser rico, ser abençoado, ter os seus problemas resolvidos, mas pouquíssimos apresentam Cristo, a mensagem de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus por esta noite e por estarmos também, irmãos, nesse trimestre estudando sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu fiz uma introdução na minha monografia para o pastorado, que foi sobre a cristologia, eu disse lá, nas primeiras palavras, que a cristologia interessava mais de perto a igreja do que qualquer outro tema da doutrina, da teologia sistemática, porque Jesus é o Salvador, o Redentor, o Senhor da igreja. E Paulo tinha isso, irmãos, como algo efervescente em sua alma. Eu queria, nesta noite, falar sobre a temática de Paulo em suas pregações, por que Paulo enfatizava tanto a questão da pregação sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria começar, irmãos, dizendo que Paulo pregava a Cristo visando levar os seus ouvintes à salvação pela fé em Cristo. Este era, digamos, o objetivo principal da pregação de Paulo. Era que os ouvintes, ao ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, fosse levado a acreditar naquela palavra, aceitá-la e vivenciar a fé em Cristo. Paulo, ele mesmo escreveu que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus. Então, queridos, nesta direção, é bom que a gente entenda que quando se fala de salvação, a gente tem que olhar o estado do homem diante de Deus. E Paulo tinha consciência profunda que o homem precisava de salvação, porque ele era um pecador perdido. Queridos, a gente precisa acordar para esta grande realidade revelada na palavra de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, inclusive eu e você. A criança, quando nasce, já nasce contaminada pelo pecado. Já nasce morta espiritualmente, já nasce distanciada de Deus. E ela precisa ouvir no devido tempo o Evangelho para poder acreditar nesta mensagem e ser salva da perdição eterna. Isso Paulo entendia, isso Paulo pregava, isso Paulo enfatizava. O Evangelho, disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente começa a observar, irmãos, que este homem pecador, miserável, afastado de Deus, agora encontra-se diante de uma perspectiva, uma possibilidade de, ao ouvir a mensagem do Evangelho, acreditar nela e receber a maior bênção que alguém poderia ter na face da terra, em toda a história da redenção, que é a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados, a vida eterna. Lá no Salmo 32, o salmista diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Esta possibilidade, irmãos, é pela fé. Ou melhor, é pela graça mediante a fé. Porque não há outra maneira de resolver o problema do pecado do homem, a não ser através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso Paulo entendia, Paulo pregava, Paulo ensinava, Paulo escrevia, porque Paulo sabia que o homem é pecador e só Jesus pode salvá-lo da perdição eterna, e isto pela fé. Quando eu trabalhei na Embratel, passei 20 anos lá trabalhando, lá na área de comercial, na área de gerência comercial, administrativa e financeira, e na área também de controle de qualidade de serviço. E nós tínhamos um colega lá que ele dizia, quando a coisa era fácil, ele dizia, isso é mais fácil que salvação de crente. Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão, é mais fácil do que salvação de crente. É e não é, porque a salvação, ela custou um preço muito alto. Ela custou a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Mas, receber a salvação, quais são as exigências de Deus para o homem? Duas, irmãos. A primeira delas é reconhecer que é pecador aos olhos de Deus, que é o arrependimento. Deus não quer que você se arrependa de todos os pecados que você cometeu. Imaginem, os irmãos, se Deus abrisse a nossa mente, o nosso coração, para revelar a hediondez do pecado, a gravidade do pecado na vida do homem, nós iríamos ser fulminados. Então Deus exige apenas que o homem reconheça que é pecador aos seus olhos, e o segundo passo é acreditar, é crer na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Arrependimento e fé são as bases, os fundamentos da doutrina da salvação. Então eu queria informar os irmãos e ratificar que este era um dos propósitos que Paulo, com veemência, anunciava o Evangelho para levar as pessoas à fé em quem? Em Cristo. Em Cristo. Eu estava dizendo hoje à minha classe, já disse aqui na igreja, que você dizer assim, eu creio em Deus, não é suficiente para a sua salvação. Eu creio no Espírito Santo, não é suficiente para a sua salvação. Mas pastor, não são duas pessoas da Santíssima Trindade? Irmãos, acontece que a palavra de Deus nos revela que o conselho da Santíssima Trindade se reuniu, na linguagem nossa, humana, e determinou que Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, fosse o único Redentor, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Quando o eunuco perguntou, Senhor, ou melhor, quando o carcereiro de Filipos perguntou, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aí Paulo e Silas disseram para ele, crê em quem? No Senhor Jesus Cristo serás salvo tu e a tua casa, bendito seja o nome do Senhor. Quer ir para o céu? Eu quero. Você quer ficar aqui? Silas está dizendo que quer ir também. Nós queremos ir. Então essa possibilidade, essa perspectiva, essa salvação é oferecida graciosamente, gratuitamente a nós miseráveis pecadores e recebida unicamente pela fé. Amém? Pela fé. É o que a palavra de Deus nos revela, e Paulo anunciava isso, irmãos, com muita autoridade, com muita veemência. Ele diz o seguinte, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Veja o que Paulo disse ainda, irmãos. Mas que a palavra está perto da tua boca, do teu coração, está a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessarás Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então Paulo pregava, ele sabia que o homem era pecador, estava afastado de Deus, estava debaixo de condenação por causa do pecado. Paulo sabia que Jesus tinha morrido pelos pecados das pessoas
e Paulo dizia que esta bênção não era obedecendo à lei mosaica, não era fazendo boas obras, caridade, mas unicamente crendo na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior pecado, irmãos, é o pecado da incredulidade, sabia? Todos os outros pecados podem ser perdoados. Mas não há como perdoar o incrédulo, que não acredita. Não há. Deus já determinou o meio da salvação das pessoas. É graça, é misericórdia, é bondade de Deus, recebida pela fé. Amém? Pela fé. Bendito seja o grande e glorioso nome do Senhor. Amém? Se tu creres, tu verás o quê? A glória de Deus. Mas, irmãos, Paulo ainda pregava a Cristo visando uma transformação da vida da pessoa mediante a obra do Espírito Santo de Deus. Novo nascimento, regeneração. Queridos, o pecado, ele entranhou-se tanto na natureza do homem que o matou, que o afastou de Deus, que o degenerou. A imago Dei, a imagem de Deus no homem foi deturpada, foi estragada por causa do pecado. Porque o texto sagrado diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas em Cristo essa obra, essa imagem é restaurada, reconstruída. Queridos, o que nós precisamos entender é que este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele gera no coração do homem uma nova vida, um novo nascimento, uma nova criatura, bendito seja o nome do Senhor. Isso faz do crente uma pessoa diferente, diferenciada. Porque a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, aliás, disse Paulo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só Deus, através do seu Espírito, dizia Paulo, é que era capaz de gerar uma nova vida no coração da pessoa. E agora, com a nova vida, com a vida eterna, novo nascimento, regenerado por Deus pelo seu Espírito, a perspectiva que se oferece é de uma vida de santidade para a glória do Senhor. Isso boas obras não vai fazer, a religião não vai fazer, ninguém pode fazer a não ser Jesus, através do seu Espírito, bendito seja o nome do Senhor. Isso dizia Paulo com muito argumento, com muita força. Veja o que Paulo disse, irmãos. Paulo, vou mostrar aos irmãos aqui o texto lá de Tito, nesta obra de transformação. Eu vou ler o texto aqui no tablet para vocês ouvirem. Preste atenção. Ele começa a descrever a natureza pecaminosa do homem. O coração do homem exposto diante da santidade de Deus. Ele diz o seguinte: porque também nós éramos outroras insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e invejas, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com os homens, não em virtude de obra de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Ele derramou abundantemente sobre nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para sermos justificados pela sua graça, fossem feitos herdeiros de segunda esperança da vida eterna. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que nós, carcomidos pelo pecado, uma vida deformada, uma vida sem virtude, segundo a palavra do Senhor, esta vida ela pode ser mudada, pode ser transformada através do Evangelho de Jesus Cristo. Está acontecendo hoje no mundo evangélico que nós temos milhares de pessoas, até milhões, enchendo as igrejas, mas que infelizmente ainda não experimentaram o novo nascimento. Estão perdidas.
não foram regeneradas pelo Evangelho. Pessoas que professam a fé em Cristo, no entanto, ainda não passaram por esta experiência de conversão. Ainda é o velho homem que está dominando a vida dela. Mas no dia que ela experimenta esta graça de Deus pela fé em Jesus Cristo, ela é regenerada, transformada e rejuvenescida pelo Espírito, e uma nova vida é gerada por Ele, e a pessoa agora começa a viver segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém, disse Paulo, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, bendito seja o grande nome do Senhor. Né? Disse Paulo ainda, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta regeneração, transformação, só é possível, segundo Paulo, através da instrumentalidade do Espírito de Deus que foi derramado sobre a igreja e que está no mundo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A terceira razão, queridos, porque Paulo pregava a Cristo, era visando levar os seus ouvintes à submissão ao senhorio de Cristo. Vou repetir. Paulo pregava a Cristo visando levar os seus ouvintes à submissão ao senhorio de Cristo. Olhe, três coisas podem acontecer na vida da pessoa. Ou ele é senhor de si mesmo, ou o diabo é senhor dele, ou Cristo é senhor dele. Não tem outra maneira de se viver. Ou nós vivemos segundo ditamos nossa natureza pecaminosa, fazendo o que nós queremos, não dá satisfação a ninguém, ou a gente está fazendo a vontade do diabo, consequentemente, ou a gente vive debaixo do senhorio de Cristo. Isso Paulo pregava, isso Paulo ensinava. Paulo dizia que Cristo é o Senhor do universo e da igreja, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Ele dizia isso com muita ênfase, irmãos. Não só ele, mas também os outros apóstolos. Os outros apóstolos. Olha, Paulo disse que Deus exaltou tanto a Cristo que lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, que se nomeie na face da terra, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua professe que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Lá no Apocalipse nos é dito que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tudo que acontece tem a chancela divina em nossas vidas, na vida das coisas do universo inteiro. Porque, irmãos, veja o que Pedro disse, o companheiro de Paulo. Pedro disse que ele, Jesus, ele foi exaltado à destra de Deus, havendo-se-lhe sujeitados os anjos, as autoridades e as potências. Tudo está sob o senhorio de Cristo, inclusive a minha vida e a sua vida. Amém? Nada acontece em nossa vida se não tiver autorizado por Cristo. Amém? Nada acontece em nosso meio, no meio da igreja, se Jesus não autorizar nem permitir. Nada acontece no universo sem Ele autorizar, sem Ele permitir. Mas pastor, é assim? É, queridos. É. Paulo disse que Deus o exaltou soberanamente, Cristo é Senhor. Às vezes nós somos tão atrevidos, pensamos que temos domínio sobre a nossa vida, mas nós não temos, irmãos. Não temos. Quem é que pode garantir aqui que ao sair daqui morra? Quem? Me diga. Só Jesus. Só Deus. Não é verdade? Quantas pessoas saíram pensando que ia chegar ao seu destino e não chegaram? Deus não deixou, Deus não permitiu,
ele foi recolhido para a eternidade. Irmãos, Jesus é Senhor, bendito seja Deus por isso. Senhor da igreja, Senhor do universo, que você que está passando dificuldade nessa noite, tranquilize, se entregue aos seus problemas nas mãos do Senhor, que com certeza Ele vai resolver no devido tempo, para a glória dEle, para a alegria sua, bendito seja Deus. Amém? É que Paulo ensinava, Paulo pregava isso com muita autoridade, o senhorio de Cristo. Ele dizia, olha, eu prego para trazer as consciências cativas a Cristo, a sua palavra, a sua doutrina. E hoje, infelizmente, as pessoas não levam a sério as palavras de Cristo, não levam a sério o seu senhorio. Mas eu vou lhe dizer aqui nesta noite o seguinte, irmãos, que toda língua, todo joelho se dobrará diante de Cristo e irá proclamar, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer queira, quer não. Quer o homem faça isso voluntariamente ou ele vai fazer forçado para reconhecer o poderio e o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo ensinava isso, levando as pessoas cativas ao senhorio, ao controle, à gerência de Cristo. Vocês estão pensando o que acontece numa igreja é porque a gente quer, porque o pastor quer, porque o presbítero quer, o diretor do departamento quer? Não, irmãos. Tudo aqui, ou Deus determina ou permite para o nosso crescimento espiritual. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente não compreende. No lugar de parar e orar, Senhor, o que é que tu queres? O que é que tu pretendes com isso? A gente quer exigir a Deus. Nós somos, irmãos, uma geração que está insultando a Deus. Quando o indivíduo se dirige a Deus e ordena, determina, está insultando a soberania de Deus. No lugar de rogar, suplicar, implorar, a gente está querendo mandar no céu. Está enganado. Estou enganado. No céu só quem manda é nosso Senhor Jesus Cristo. E na terra também. Bendito seja Deus por isso. Pela sua bondade Ele permite que a gente entre por esse caminho, mas para nos punir lá na frente. A igreja ela tem que ser submissa a Cristo. Você que professa a fé em Cristo, você tem que ser submisso a Cristo e a sua palavra. Vamos pensar um pouquinho na questão da submissão da mulher ao seu marido, que é um problema hoje entre os casais. O que é que Jesus, o Senhor, diz para a mulher? O que é que Jesus diz para o homem? O que é que Jesus diz para os pais? Para os filhos? E a gente trata isso como se fosse o homem que estivesse legislando essa questão familiar. Queridos, foi Cristo quem legislou. Amém? A lei é dele, a ordem é dele, ele é quem manda, e a obrigação minha e sua é obedecer a palavra de Cristo, se você é cristão. Se você não é, problema seu. Você vai responder diante de Deus mais tarde pelo seu descaso às ordens de Cristo. Olha, quando lá no Monte da Transfiguração, quando Deus se revela a Pedro, Tiago e João, foi dito o seguinte: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. A ele ouvi. E as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. O bode não. Coloquei isso no Facebook, um quadrozinho. As ovelhas ouvem a voz do seu Senhor, do seu pastor. Não o pastor da igreja, o humano, o supremo pastor. Os bodes não. Não é ovelha. Mas vai chegar um dia que ele, Senhor, vai separar os bodes das ovelhas. E vai dizer às ovelhas: vinde benditos do meu Pai para o reino que está-vos preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer aos bodes: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno do inferno.
Você quer ser ovelha ou quer ser bode? Eu quero ser ovelha. Não me responda. O senhorio de Cristo, irmãos. Coisa séria. Mas deixa eu ir adiante. Paulo, irmãos, pregava a Cristo para levar os seus ouvintes a adorar a Cristo, para celebrar a Cristo, para exaltar o nome de Cristo, para glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Catão, ele tinha costume, quando ele pregava os seus sermões, quando ele terminava, dizia o seguinte: ao Senhor Jesus sejam dadas honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós somos o rebanho de Jesus Cristo. Nós somos a igreja, nós somos constituídos para celebrar a Cristo, para exaltar a Cristo, para bendizer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, o senhor não está exagerando? Não, estou não. Eu quero lhe convidar para você, irmãos, ler comigo 2 textos do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versos 6 e 10. Pode abrir a sua Bíblia, ou o seu smartphone, seu tablet, seja lá o que for. Abre aí. Preste atenção. Apocalipse capítulo 5, 6 a 10. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Amém? Tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno eres tomar o livro de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, homem de toda tribo, língua, e povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Agora Apocalipse 5, 11 a 13. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, e era miríades, milhões, milhares de milhares. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria, força, e honra, e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há a dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? A igreja é uma comunidade cultural, uma comunidade de adoração, e nós somos constituídos para adorar a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Mas deixe eu falar sobre outra coisa aqui, que é muito importante, que é a última coisa. Presta atenção. Paulo pregava a Cristo visando levar os seus ouvintes a um comprometimento real com Cristo e a sua causa. Comprometimento real com Cristo e a sua causa. Amém? Amém, irmãos? Olhe, você precisa se apaixonar por Cristo. Mas, pastor, eu já sou apaixonado pela minha esposa, pelo meu esposo, meus filhos, tudo bem. Nada contra, está certo. Mas a sua maior paixão, segundo a Bíblia, segundo a ótica paulina, segundo a pregação de Paulo, Cristo deve ser objeto maior do seu amor. Bendito seja Deus por isso. Amém? Mas, pastor, o senhor não está exagerando, não? Estou não, irmão. Estou não.
Deixa eu ler aqui um texto para vocês. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, disse Paulo, de que em nada serei confundido, antes de com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora para sempre, como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim, disse Paulo, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Amém? E o morrer, disse Paulo, é lucro. Qual é o foco do seu interesse? O centro do seu interesse aqui na face da terra? É o seu trabalho? Tudo bem, cuide dele. É o seu negócio? Tudo bem, cuide dele. É a sua mulher? Cuide dela. É o seu marido? Cuide dele. São seus filhos? Cuide deles. Mas saiba, querido, que segundo a ótica paulina, a palavra de Deus, a sua atenção maior é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Veja o que ele disse escrevendo à igreja da Galácia: e já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Aí ele disse: o amor de Cristo nos constrange, disse Paulo, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí você mesmo erige no seu coração ídolos, dinheiro, outro sexo, as coisas passageiras deste mundo, e esquece que é Jesus que tem que ser entronizado no seu coração, bendito seja o nome do Senhor. Paulo era um homem apaixonado por Cristo, devoto de Cristo. Cristo era a devoção de Paulo. Paulo vivia em função de Cristo e do seu reino, irmãos. Hoje, como nós vemos assim a mentalidade da igreja, ninguém está preocupado, a gente chama para, vamos orar, a gente tem que implorar até os obreiros da igreja, vem orar pelo amor de Jesus, vem orar a Cristo! A mente voando, quando deveria estar centrada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Vocês sabiam que lá no céu tudo gravita em torno de Cristo? Para onde o cordeiro for, a sua noiva o seguirá. Ela estará para sempre ligada com ele. Não vai ter outro foco a não ser Cristo. Bendito seja Deus por isso. Amém? E a gente aqui, a gente se preocupa com tantas coisas. Eu vejo aqui os pais investindo na vida dos seus filhos. Está certo que eu investi na vida dos meus filhos. E deve fazer isso. Mas o maior investimento na vida espiritual dos seus filhos, levando a Cristo, a amar a Cristo. Às vezes eu vejo na igreja, não é criticando, às vezes quem é pastor percebe um bocado de coisa. Aí, até os nossos filhinhos, a gente chega com os meninos com os bonecos desse tamanho. Já vi chegar um Homem-Aranha que parecia... Tá o tamanho do... O que é que está acontecendo? É que o povo hoje, irmão, os heróis da igreja, não é mais Cristo. Não são os apóstolos. Aí o Homem-Aranha, é não sei o quê, tem até um bicho tão feio lá que tem lá perto do Mercosul, aquela loja, na loja, uma loja de informática, um bicho que parece um cão. E muitas crianças, filhos de crentes, com um bonecão daquele, andando para cima, para baixo, e só vê a televisão aquilo, e não tem mais nada. Chegamos na Semana Santa, primeiro tem a filme, A Paixão de Cristo, não tem mais nada. E assim o diabo está tirando da mente dos cristãos o apego, a devoção a Cristo. Para a desgraça da igreja, Cristo é a nossa devoção, irmãos. Amém? Chore diante de Deus nessa noite e peça: Deus me dê graça para amar a Cristo.
O teu Filho, meu Salvador, Redentor, Senhor da igreja e do universo. Você conhece a história de Cristo? Já leu os evangelhos? Não me responda. Já leu? Já releu? Com certeza os nossos filhos conhecem mais a história do Homem-Aranha, né? Aranha 1, 2 e 3, são 3 filmes, né? Assiste só o primeiro, o segundo. Irmãos, Jesus era a devoção de Paulo, bendito seja o nome do Senhor. Ele era devoto, apegado, agarrado, embrenhado junto, só vivia com ele. Era Jesus a razão suprema. Para mim, disse ele, o viver é Cristo. Amém? Estou morto, estou crucificado. Só tem um alvo diante de mim, é Cristo, a sua causa, a sua obra. E a gente preocupado com tantas coisas, irmãos, neste mundo, e deixando as coisas de Deus para trás. Desperte nesta noite. Amém? Amém? Aí terminando, ele disse aqui, olha. Deixa eu ler o texto aqui. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus, disse Paulo, salva os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais, hoje, né? Está muita gente preocupada com sinais na igreja, maravilhas, cura, etc. Né? Parece com os judeus da época, pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria, filosofia, né, misticismo, profundidade, etc. Aí Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Quando ele disse nós, ele incluiu os outros colegas de ministério, os apóstolos, os profetas, os homens e as mulheres que anunciavam o Evangelho. Nós pregamos a Cristo crucificado. Esse Cristo que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A minha oração é que você, eu, nós despertemos para amar a Cristo e servir a Cristo. Amém? Amém? Era a pregação de Paulo, em síntese. Pregava para levar as pessoas à fé em Cristo, pregava para levar as pessoas a serem transformadas por Cristo, pregava para levar as pessoas a ser submissas ao senhorio de Cristo, pregava para levar as pessoas a adorar a Cristo, tributar louvores a Cristo, e pregar para as pessoas se comprometerem com Cristo e a sua causa. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. A tu